Olá, o Minas Entrevista está começando. Na tela da Band Triângulo de hoje, nós teremos a oportunidade de falar sobre diversos temas do seu interesse aí de casa. Saúde, segurança, trabalho, desenvolvimento rural. Isso porque eu recebo no Minas Entrevista um representante de Minas Gerais na Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcos Montes. Deputado, seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Joyce, o prazer é meu. Bom, eu converso essa discussão falando da sua ligação tão próxima com Uberaba. O senhor que é político, é professor, é médico, tem residência aqui no município. Como é que o senhor define essa relação com a cidade? Uma definição de amor, uma relação de amor. Uberaba é uma cidade, eu vim para Uberaba com 9 meses de idade. E vivo aqui hoje, construí a minha família aqui, meus pais moram aqui, meus irmãos, meus amigos, enfim. Tudo que tenho na vida eu devo a Uberaba. Pude servir a Uberaba como prefeito, acho que é um orgulho de qualquer cidadão, de qualquer político poder servir a sua cidade. Fui prefeito por quase 8 anos, dei tudo de mim para construir essa cidade cada dia melhor, uma cidade mais humana. Enfim, eu acho que Uberaba é uma cidade inigualável. Acho que Uberaba é uma cidade muito difícil ser em qualquer lugar e ver o carinho que as pessoas da cidade têm, o orgulho que essas pessoas têm por Uberaba. E eu não fujo à regra, eu sou um homem orgulhoso de ser uberabense, de ter servido essa cidade. E essa relação tão próxima com Uberaba, que é uma das principais cidades aqui do Triângulo Mineiro, facilitou também no contato com as outras regiões aqui de Minas? Lógico, eu tive, primeiro, como cidadão, um contato através das minhas atividades como médico, como esporte também, que fazia muito, de viver muito aqui nas cidades irmãs ao redor de Uberaba. Depois, como prefeito, a cidade Pola, como Uberaba nós fizemos uma interlocução muito forte com as cidades também da região. Depois tive uma oportunidade de secretário estadual de uma área importante, que é a área social do governo Aécio, de ver Minas Gerais como um todo, mas é evidente de olhar com mais atenção para a nossa região. E agora, como deputado também, é outra oportunidade que tenho, que essa região, essa cidade, Uberaba, mas também a região me deu, de poder servir a região como deputado federal, que me aproxima cada vez mais da região. Então, tem aí uma folha de serviço corrida e muita coisa prestada, mas muita ainda a prestar para Uberaba e para a região. Agora, falando dessa relação tão próxima, essa ligação, pecuária e agricultura, nossa região acaba sendo um celeiro. E essa relação, mais uma vez, de proximidade se repete. O senhor, inclusive, é membro de uma comissão que trata sobre desenvolvimento rural. Como é que o senhor enxerga isso? Também com entusiasmo. Eu fui presidente da comissão, vivo nesses 5 anos, quase 5 anos de mandato, uma das bandeiras da minha administração como deputado federal realmente o desenvolvimento rural. Eu, evidentemente, não só isso, outras bandeiras, outros caminhos nós seguimos lá em Brasília. Recentemente até tivemos algumas leis importantes aprovadas, como a empresa individual de responsabilidade limitada, que atende, que vai ao encontro dos pequenos e dos médios empresários, principalmente do pequeno, aquele que está na informalidade. Temos uma lei muito forte também circulando lá, que é a lei, uma complementação, um aperfeiçoamento da lei da Maria da Penha, protegendo a mulher cada vez mais, dando a oportunidade da mulher vir à sociedade discutir, enfim. São na saúde, lutando pela emenda 29, mas o desenvolvimento rural, ele viveu nesses últimos anos um momento muito importante, porque o Brasil surge no cenário mundial como uma das grandes potências que o mundo tem. E essa potência que o Brasil tem, ela se deve, não exclusivamente, é evidente, mas deve muito ao produtor rural, à produtora rural. E sabe, Joyce, eu queria fazer um parênteses aqui para abrir um espaço para parabenizar a TV Bandeirante, a Rede Bandeirante de Televisão. Eu, quando entrei aqui para te dar essa entrevista, eu já sabia por evidentemente outras fontes, outras informações, do empenho que a Bandeirante tem também na proteção do produtor rural. Mas quando vi aqui as mensagens que essa televisão tem emitido para o Brasil todo, na defesa do produtor rural, ligando esse futuro promissor que o Brasil tem à produção rural, dando condições de qualidade de vida a essas pessoas, e eu me entusiasmo mais de poder responder, se esse Brasil der certo, e vai dar certo, ele passa com toda certeza, e vem passando pelo produtor rural, que tem sido a alavanca do crescimento desse país. Quando a gente fala de produção rural, nunca se falou tanto na agricultura familiar, no pequeno produtor. Como é que o senhor avalia esse momento para esse setor, para esses pequenos produtores, para os agricultores familiares? Olha, eu acho de uma forma importante e perigosa.
o pequeno produtor é o que tem mais sofrendo. Ele tem sofrido muito, ele e o médio produtor. O grande produtor se resolve sozinho, ele não precisa de tanta atenção do governo. Mas o pequeno produtor e a agricultura familiar, que se confundem, são realmente essa mola impulsora mais importante. O que nós não podemos diferenciar é a agricultura familiar de outro tipo de agricultura. A agricultura é uma coisa só. Existe o pequeno, existe o médio, existe o grande. E nós precisamos de todos. A agricultura familiar é importantíssima para todos nós, como o pequeno agricultor, que se confunde, repito, com essa agricultura familiar. Então nós temos que valorizar. A agricultura familiar tem sido tema de discussões e mais discussões em escolas técnicas, dentro do Congresso Nacional, nas entidades, nas confederações, de buscar dar a ele a tranquilidade que ele precisa para trabalhar e as condições financeiras para ele continuar a produzindo. Infelizmente, ainda não há uma política estabelecida, uma política de geração de renda para o produtor rural. A gente trabalha muito mais na perseguição dos problemas que o setor tem. Nós não temos uma política de evitar os problemas. O que eu estou querendo dizer com isso? Se nós tivermos uma política de renda, amanhã nós não vamos precisar estar discutindo, como nós estamos discutindo há alguns anos, por exemplo, a questão do endividamento rural. Esse endividamento quase que é um ciclo vicioso, porque o produtor não tem uma política de renda. E essas coisas precisam ser realmente definidas. O governo recentemente fez o PRONAF, que é um programa importantíssimo, mas esse mesmo PRONAF hoje já é um dos grandes responsáveis pelo setor, pela dívida que esse setor representa, que o setor rural representa. Não deveria ser assim. Um programa recente, novo, importante, interessante, mas que não tem dado sustentabilidade àqueles pronafianos que buscam esse recurso. Eu dou esse exemplo para mostrar que a agricultura como um todo está ainda muito desassistida, sem um programa de governo, e repito, que dê possibilidade de médio e de longo prazo, de curto, de médio e de longo prazo, do produtor rural ter mais tranquilidade em relação à construção da sua própria família. Agora, o senhor tocou muito no governo. O deputado Marcos Montes defende a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, a chamada CPI da corrupção. É um assunto que chama bastante atenção, inclusive um blog está sendo lançado. E qual a justificativa? O senhor que fala bastante nessa questão da CPI da corrupção, é uma necessidade e tem sido uma prioridade dos governantes? Como é que tem sido tratado? Olha, eu vou dizer algo aqui que eu nunca disse, vou lhe dizer. Eu acho que a instalação dessa CPI, primeiro que é um instrumento, o único instrumento possível para você realmente averiguar o que está acontecendo nesse país. Os desmandos, as falcatruas, os roubos que têm acontecido no serviço público brasileiro, no aparelhamento que o PT, o Partido dos Trabalhadores, construiu no Brasil, tem sido, primeiro, de uma profundidade muito grande e principalmente de uma impunidade muito grande, que serve de espelho e de modelo para que isso continue. Quando você tem todas essas ações ainda não resolvidas, isso dá o estímulo àqueles que têm uma formação moral desvirtuada, que roube também. Nós temos aí o caso do Mensalão, que há quanto tempo já todos nós sabemos quem são os responsáveis pelos desfalques que aconteceram no cofre público e as consequências não aconteceram. Existe até réus confessos, pessoas que foram à televisão e disseram: eu realmente peguei o dinheiro público, eu pus mãos no dinheiro que não era meu e ainda não aconteceu nada. Essa CPI serve para que a gente possa primeiro interromper esse ciclo cada vez mais crescente de corrupção que o Brasil tem, mostrando que há punição nesse país, que a gente consegue fazer com que a impunidade não prevaleça. Esse é um motivo. O segundo motivo, que é importante, eu sou de um partido de oposição ao governo, mas que é muito importante, eu acho que essa CPI é uma força quase que indireta para a presidente Dilma. A presidente Dilma, que é de um partido que não é o meu, que nós, repito, somos adversários, divergimos politicamente, somos de partidos de oposição, mas eu acho que a presidente Dilma precisa, e a sociedade está apoiando, que nós possamos dar a ela instrumentos para ela continuar tirando essa sujeira que o país tem, que no governo passado, no governo do presidente Lula, que aparelhou toda essa máquina, empurrava-se essa sujeira para debaixo do tapete. A minha impressão é que ela quer, ela procura, pelo menos pela sua formação, às vezes até moral, até da sua construção, da sua própria vida, ela quer fazer o Brasil passado a limpo,
quer pelo tentar e não está conseguindo, porque os partidos que levam vantagem, não os partidos, as pessoas que comandam esses partidos, o PMDB, o PT, o PR e outros partidos que estão dentro deles inseridos, essas pessoas não deixam que isso ocorra. E o próprio ex-presidente Lula vem a socorro dessas pessoas que fizeram isso da forma que quiseram no governo que antecedeu a presidente Dilma. Então, eu acho que essa CPI pode dar a ela quase que um instrumento para poder continuar apurando essa situação e punindo os responsáveis exemplarmente para que esse exemplo não seja seguido como vem sendo. E, aliás, nós temos exemplos de problemas como esse, o Ministério dos Transportes, mais recentemente da Agricultura. Só aprova essa forma que a presidente tem conduzido de cortar o mal pela raiz? Várias pessoas do alto escalão caindo depois dessas revelações. É isso que eu estou lhe dizendo. Ela está tentando cortar o mal pela raiz. Está sendo obstruída, obstaculizada por esses interesses partidários de aparelhamento da máquina que vivem exclusivamente das negociatas que fazem com o dinheiro público. Essas pessoas, esses partidos, e repito, não são todos os integrantes do partido, mas aqueles que comandam esses partidos não deixam que ela faça. E nós estamos buscando realmente instrumentos para dar a ela essa força necessária, porque, infelizmente, repito, essas varreduras que houve nos ministérios, começou pelo transporte, que aliás já devia ter sido feito isso, não só nessa administração, mas em outras que antecederam a essa, que nós sabemos, desde lá do início do governo Lula, lá em 2003, começando por ali, para saber realmente o que aconteceu. Você vê o caso do Palocci, desse enriquecimento que ninguém entende, é só buscar o que tinha e o que tem depois que serviu no serviço público. Se esse enriquecimento é algo que mostra com muita clareza que isso veio de algo que não é o trabalho, tem que ser apurado. Então nós estamos torcendo para que ela vá ao Ministério da Agricultura, como ela foi, ao Ministério do Turismo, como ela está mexendo, ao Ministério das Cidades, que agora começa a aparecer outras coisas, ao Ministério da Cultura, enfim. Acho que todos precisam ser realmente verificados, analisados e punir aqueles que têm sido a maçã podre. E são muitas essas maçãs podres, porque antigamente a gente achava uma maçã podre num grande volume de boas maçãs. Agora está difícil achar no governo as maçãs boas. Espero que a presidente Dilma, seja uma dessas maçãs boas e exclua da vida pública essas pessoas que têm feito realmente um grande mal a esse país. Agora, voltando a falar como a atuação do senhor enquanto deputado, recentemente o senhor apresentou um projeto, inclusive de interesse, principalmente da nossa região, que tem como objetivo, talvez, combater a chamada indústria de multas. Esse projeto, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito. Aliás, o Uberabenço tem questionado bastante essa situação, um assunto que a gente acompanha diariamente na imprensa. Qual a justificativa que o senhor apresentou? Como o senhor tem desenvolvido na hora de apresentar esse projeto? Olha, são duas vertentes esses projetos. O primeiro é colocar publicamente a apuração dessas multas, o que é que arrecadaram nessas multas e qual foi a sua aplicação, porque esse dinheiro arrecadado das multas ele tem que ser reaplicado na reeducação do trânsito, na melhoria do trânsito. Isso tem que ser claro. Então esse é um tipo de projeto que tem hoje um aceito grande, a aceitação dele lá no Congresso Nacional é grande hoje, ele realmente teve uma difusão grande. E também um outro projeto acoplado a esse, que é um projeto onde você dá ao infrator, no caso o infrator, o direito de defesa através das jaris. Enquanto as jaris, que são essas juntas que julgam essas multas, não derem o seu parecer final, ele não pode ser multado. Ele tem o direito do recurso dentro dessas jaris. Então eu acho que são duas situações muito claras. Primeiro, a transparência. E segundo, o direito de defesa. Eu acho que esses projetos realmente têm sido importantes para nós. Eu sou da fiscalização, sou a favor da fiscalização. Já se salvaram muitas vidas pela fiscalização, mas não sou pela indústria da multa. Arrecadar por arrecadar, com a fúria arrecadatória. Eu acho que imposto, que no Brasil é o campeão do mundo de tributos, não pode ser acoplado a isso, mas punições de uma forma de crescer o bolo arrecadatório que o Brasil vem vivendo, as nossas cidades vêm vivendo, que só pensam em arrecadar e isso não é revertido em ações que a sociedade precisa, do ponto de vista de trânsito, do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de educação, que infelizmente não tem sido
devolvido à sociedade dessa forma. Sem sim ter ido esses recursos para isso que nós falamos há pouco, para o bolso de alguns que, lamentavelmente, têm construído um Brasil que nós não queremos.